Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Porto Color. Boa noite, começa aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de análise e debates noturnos, logo após o Dois Toques de segunda a sexta-feira a partir das 22h15. O nosso programa tem o oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Galeazzi Sul, há 40 anos a evolução dos metais. E Porto Color Soluções Gráficas, a Porto Color atendendo através do WhatsApp. Tem os serviços da Porto Color na sua casa. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV, pelas redes sociais, @RDCTV Digital, está aparecendo na sua tela. Nós estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Não deixe de acessar também o nosso site www.rdctv.com.br com as informações do dia, as colunas dos articulistas da casa, os assuntos mais importantes do estado do Rio Grande do Sul, sempre com a perspectiva e também aquilo que impacta a nossa sociedade relativo ao Brasil. O programa de hoje começa abordando um tema muito importante, que não é relativo à economia. Nós vamos falar de economia e muito, mas antes nós vamos falar de segurança pública. Um dado que tem sido muito debatido é aquele com o crescimento da violência, principalmente em operações policiais. O que há de verdade nisso e quais são as reais razões para que nós estejamos vendo esse crescimento? A Melanie Rupental preparou uma matéria tratando um pouco disso. Melanie. A violência policial é um tema delicado e que traz dois lados da moeda para o debate público. No mês passado, episódios de excesso cometidos por policiais, com abordagem que culminou na morte de George Floyd nos Estados Unidos, trouxeram à tona o tema de racismo e também da postura desses profissionais. Isso não só para o país em que aconteceu, mas também a discussão se estendeu pelo mundo. Aqui no Brasil, esses acontecimentos mexeram em uma ferida aberta e escancararam um grande embate na segurança brasileira, o alto número de mortes de policiais e por policiais. Um estudo do Fórum de Segurança Pública aponta que a letalidade policial em São Paulo cresceu 31% no período entre janeiro e abril, mas bateu recorde de mortes pela polícia durante a vigência da quarentena. Foram 119 mortes neste ano e 78 para o mesmo período no ano passado. As duras críticas à abordagem policial remetem à questão do racismo, apontando os principais alvos desses profissionais como periféricos, homens, jovens e negros. Em emblemáticos casos, como com Gabriel Nunes de Souza, de 19 anos, na periferia de Carapicuíba, em São Paulo. O jovem sofreu imobilização por estrangulamento após não conseguir frear a moto que conduzia e colidir com uma viatura. Ele foi imobilizado por um mata-leão e, em seguida, já deitado no asfalto, desmaiou por asfixia por outro agente que o pressionou com o joelho no seu pescoço por quase 1 minuto. Agora, outra questão desse debate. Dados de 2018 mostram que policiais civis e militares cometeram mais suicídio do que morreram em serviço. Foram 104 suicídios no país, o equivalente a 2 policiais mortos por semana, enquanto 87 policiais foram vítimas de crimes violentos letais, geralmente em confrontos nas ruas, como mostram os dados da 13º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O órgão também chama a atenção para a alta taxa de suicídio de policiais, que é de 23,9, enquanto no total da população é de 5,8 por 1.000 habitantes. Para especialistas, os motivos que podem ser apontados são o estresse inerente à função e conflitos institucionais como o assédio moral, fatores que, em conjunto, podem contribuir para essas mortes. Macalossi, voltamos contigo aí no estúdio. Esse é um assunto muito delicado e para tratar dele também ouvimos o Marcos Paulo Beck, que é tenente-coronel e um grande especialista na área da segurança pública. Ele falou para nós sobre esse tema delicadíssimo. Vamos ouvi-lo. Nós vamos fazer um comentário, já que boa parte da imprensa, aquilo que alguns chamam principalmente imprensa militante, vem acusando a polícia militar
de violência. Depois de alguns episódios, ou um mais especificamente recentemente nos Estados Unidos, por racismo, como dizem, a imprensa resolveu achar que no Brasil as condições são as mesmas. O Brasil não é um país de primeiro mundo, dos Estados Unidos o é. Eu não vou comparar as polícias do Brasil e dos Estados Unidos e nem posso comparar a polícia de um país onde policial é considerado Sua Excelência, uma pessoa de primeira grandeza dentro do território que ocupa, na comunidade, nos municípios, nos estados, haja vista a cultura do cinema. Vejam filmes policiais e vejam como são as casas dos policiais nos Estados Unidos, que eu mesmo já tive a oportunidade de visitar e é aquilo mesmo. E aí vejam onde é que moram nossos policiais no Brasil. Começa essa triste e dolorosa comparação. Mas vamos falar de corrupção na polícia. Nós tivemos alguns estados, não sei se em todos, talvez deva-se em parte isso ao Ministério Público de alguns estados falidos, que nesses estados apuraram em investigações que realmente os governantes, governadores, deputados, membros de tribunais eram corruptos. Muito bem. Então vamos generalizar, vamos dar um nome a esse estado, Rio de Janeiro. 3 ex-governadores presos, o governador atual, Ritzel, sendo investigado, pelo menos sendo investigado. Quero crer que não haja efetivamente nada contra, mas está sob investigação, sob júdice. Disse governadores presos, deputados que foram soltos por liminares, estou falando do Rio de Janeiro, estão com seus mandatos, exercendo suas atividades, dando direito e julgando outras pessoas, julgando sim, porque caçam o governador ou não caçam, estão julgando dentro da Assembleia Legislativa. E a polícia do Rio é corrupta? Quem é que continua lutando dia a dia, perdendo vidas? A polícia que mais perde vidas no Brasil, defendendo a sociedade, é corrupta? Quem é que sobe morro? Aliás, não sobe mais morros hoje, a Polícia do Rio não sobe mais morros e nem redutos de favela, porque uma liminar do Supremo deu direito a que o crime organizado melhor se organize dentro desses redutos, porque a polícia está proibida de subir e combater o mal. Mas vamos falar no Brasil todo. As polícias militares, genericamente, em todos os estados, com raras exceções, não são bem pagas. Os soldados das PMs são mal pagos, moram normalmente no mesmo ambiente comprometedor aonde mora o dono do tráfico, o que explora o tráfico, o que explora a sociedade, o que faz viciados em todos os níveis sociais, e talvez muitos desses viciados, principalmente na imprensa, porque tem o poder de escrever ou falar e levar ao público suas ideias, acabam rotulando a polícia militar de violência. Também lutando em ações de defesa civil, de combate a incêndio, como a polícia militar abrigada na função de polícia ostensiva. Nós temos mais de 15 mil homens, ou que sejam 10 mil homens, se desdobrando pela falta de efetivo, falta de meios nas ruas, e aí muitas vezes vemos pessoas desinformadas ou com outras ideias realmente de criar a cisânia, semear o ódio na população que devia amar a polícia que tem, porque quando qualquer um que me ouve, qualquer um, em qualquer meio, mesmo aqueles que andam de carros blindados, com seguranças particulares, mas principalmente o povo, na hora do aprêmio, do perigo, da necessidade, do desespero, do medo, se lembram de quem? De quem? Qual é a primeira instituição que é chamada? É a Brigada Militar. Qual é o telefone mais tocado do Rio Grande do Sul? É o 190. Então,
Temos uma sociedade corrupta? É duro? Temos, mas claro que temos. Se nossos representantes têm sido corruptos, como é que não vamos ter uma sociedade corrupta? Mas as polícias militares, graças à hierarquia, à disciplina, à vontade férrea, ao juramento de servir a população com sacrifício da própria vida, são infensas. Não, por favor, não maculem, não estraguem a instituição, não vou dizer a única, mas certamente é uma das únicas instituições que dá certo no Brasil. E nesses tempos de Covid-19, dessa pandemia, não sei se inventada, criada ou não, nesse tempo de pandemia, quem está nas ruas e continua nas ruas enfrentando o crime, e a violência está aumentando, mas a imprensa hoje é só Covid, mas nós estamos lá, convivendo com as pessoas com Covid-19, sim, convivendo, nós estamos nas ruas, atendendo a população, estamos onde somos chamados, estamos diuturnamente enfrentando o perigo, assim como a classe de saúde, e muitos desses que são levados aos hospitais são levados por nossos soldados. Lá estamos nós. E eu sempre pergunto, falando em corrupção, muitas das instituições, das atividades de Estado ficaram agora em casa. Até porque podem. Pode ir lá num computador. Mas eu pergunto, honestamente eu pergunto, e podem ficar bravos, alguns vão ficar. Alguém sentiu falta de muitas dessas instituições? Sentiram? 2, 3 meses trabalhando em casa, ou seja, não trabalhando diretamente com o povo, com o público? Quem é que está dia a dia tratando com o público? É a Brigada Militar. Somos nós, os militares estaduais, policiais e bombeiros. Policiais e bombeiros, sim. Entretanto, como eu disse, essas outras organizações, muitas dessas, 2, 3 meses em casa. Mas deixem em casa 2 dias os policiais militares e vamos ver o que acontece na sociedade. Já tivemos exemplos em outros países do mundo, já tivemos exemplos recentemente no Brasil, em estados como Ceará, em estados como Espírito Santo, que até hoje pagam um preço ainda da falta de equilíbrio em determinado momento. Portanto, valorizem aqueles que devem ser valorizados, aqueles que estão lutando pelo todo, aqueles que com sacrifício da própria vida, aqueles que sem dinheiro no bolso, com necessidade, com as famílias precisando do seu carinho, mas precisando muito do seu apoio financeiro para botar comida na mesa. Estão com 2 meses de salário atrasado. Apoiem os militares estaduais, apoiem os brigadianos e apoiem os bombeiros. E se orgulhem dessas 2 corporações, e se orgulhem sim, porque nessas corporações não há corrupção. Aí então, obrigado ao Tenente Coronel Marcos Paulo Beck pela sua análise em relação a essa problemática. Só fazer um destaque final aqui, antes de nós passarmos para a próxima pauta de hoje. A polícia brasileira tem sim elevados números de mortandade, não apenas causada, mas acometida. No caso, a polícia que mais mata também é a que mais morre. Isso diz respeito também ao fato de que o país vivencia ainda uma onda de criminalidade que pode ser considerada de guerra interna com o crime organizado. Isso leva as operações policiais, muitas vezes, a questões relativas ao uso da violência, e essa violência pode acabar sendo resultante em morte em ambos os lados. E os maus elementos da polícia que acabam ultrapassando os limites da sua conduta devem ser punidos, porque a lei e a ordem devem imperar, inclusive dentro da atuação das forças policiais. E é bom destacar que o Rio Grande do Sul, em particular, ostenta excelentes índices de ação das 2 polícias com baixíssimo nível de corrupção. Isso é fundamental, inclusive, para a política de segurança pública. Muito bem, e vamos falar de economia. O Brasil,
assim como os demais países do mundo, enfrentam um cenário de pandemia e esta pandemia gerou uma paralisação inédita nas atividades econômicas e nós estamos enfrentando essa condição através de inúmeras políticas delimitadas pelos governos nas 3 esferas: federal, estaduais e municipais. Para falar sobre esse assunto, eu convidei 3 pessoas ligadas ao mundo da economia e da política, né? Aqui no estúdio comigo, a Gisele Brown, que é economista do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Gisele, bem-vinda, boa noite, prazer recebê-la. Obrigada. Também à distância nós temos o deputado estadual Fábio Branco. Fábio, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Macalossi. Prazer estar mais uma vez Fábio, no seu programa. Agora sim. Fábio. Acho que ele não nos ouve. Vamos ao Rodrigo. Rodrigo Saraiva Marinha, meu querido amigo, há muito tempo que eu não conversava com ele. Rodrigo, bem-vindo, boa noite. Boa noite, meu caro Guilherme Macalossi. Um prazer voltar ao Rio Grande do Sul, nem que seja à distância, né? A última vez que eu estive aí, é uma terra que você sabe que eu adoro. A última vez que eu estive no Rio Grande do Sul, eu tive a notícia que meu pai faleceu, dia 8 de abril de 2018, mas é bom demais voltar, uma terra muito querida, muito amada, aqui por esse cearense, tem amigos muito queridos como você, e é um prazer estar aqui no seu programa. O Rodrigo Saraiva Marinho, que é advogado, trabalha com assessoria parlamentar junto ao Partido Novo, tem livro publicado e é sempre um prazer recebê-lo. Infelizmente, não dessa vez pessoalmente como eu gostaria, mas à distância já dá para bater um bom papo. Vamos ver se a gente consegue aqui ouvir agora o deputado Fábio Branco, porque antes saiu para quem está nos acompanhando pela televisão e pelas redes sociais, mas eu não consegui ouvi-lo. Fábio, será que consegue me ouvir agora? Boa noite, Macalossi. Agora sim. Estou te ouvindo bem, não sei se está ouvindo. Agora okay? sim, agora estamos ouvindo. Então tá, muito obrigado aí, mais uma vez agradecer ao convite, me colocar sempre à disposição, sempre uma alegria estar no seu dessa grande audiência, e queria também cumprimentar também os convidados também, né, tanto ao Rodrigo quanto a Gisele, e a alegria estar junto com vocês aqui nesse debate tão importante. Rodrigo, que camisa está usando? Mais Misses? Mais Mises, exatamente, essa camisa mesmo. Inclusive a caneca do Mises Brasil aqui também. Instituto Mises Brasil, nosso querido Hélio Beltrão. Muito bem. Vamos começar falando sobre um dos principais benefícios que foram criados no combate à pandemia, que foi o auxílio emergencial. O auxílio emergencial que vai ser prorrogado. Melanie, a matéria. Novas atualizações chegaram nos programas que visam a permanência de empregos durante a crise. O benefício emergencial para a preservação de renda e do emprego, conhecido pela sigla BEM, foi prorrogado em 2 dos seus termos. O programa foi criado pelo governo federal através do Ministério da Economia por meio de uma medida provisória. Segundo a pasta, o programa evitou 11,7 milhões de demissões até o momento. Vamos acompanhar agora as medidas que foram prorrogadas. O programa foi idealizado para oferecer medidas trabalhistas no enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia. Pensando nisso, o bem será pago quando houver acordos entre trabalhadores e empregadores em 2 situações: na redução proporcional da jornada de trabalho e também de salário, e também na suspensão temporária do contrato de trabalho. Nesse cenário, o governo decidiu prorrogar por mais 1 mês o primeiro quadro e por mais 2 meses o segundo. O anúncio foi feito por Bruno Bianco, que é secretário especial de Previdência e Trabalho. Além disso, o secretário também disse que o presidente Jair Bolsonaro irá sancionar a medida provisória 936, que dá corpo ao programa, mas que para isso acontecer, será necessário o fechamento de um novo acordo entre empregados e trabalhadores, mantendo a manutenção do emprego pelo mesmo tempo. Hoje funciona assim: a redução da jornada de trabalho ou salário tem no máximo um prazo de 90 dias e deve ser feita por meio de acordos individuais ou coletivos. O empregador tem a obrigatoriedade de informar o Ministério da Economia sempre que realizar um acordo, em um prazo de 10 dias, para que assim a primeira parcela do bem seja paga em até 30 dias, dada a celebração do acordo.
Até o momento, foram mais de 12 milhões de acordos selados. Desse número, 46% dizem respeito à suspensão de contrato e os restantes 54% à redução de jornada de trabalho, que se divide em 25%, 50% e 70% da diminuição da carga horária. Macalossi, voltamos contigo aí no estúdio. E eu me embananei todo aqui na introdução da reportagem da Melanie, porque a Melanie tratou sobre o bem e eu falei sobre o auxílio emergencial. Mas o auxílio emergencial também foi prorrogado e é outra medida importante aí, que afeta principalmente os microempreendedores individuais e as pessoas que trabalham de forma informal. Eu vou começar pelo Rodrigo. Rodrigo, qual que é a tua avaliação? Tu que já escreveu livros sobre direito trabalhista, qual que é a tua avaliação em relação a essas medidas e o impacto que elas têm no mantenimento de empregos aqui no Brasil? Eu acho que começa a provar claramente, Macalossi, o quão a CLT nossa é desnecessária, quão ela poderia ser revogada o mais rápido possível e deixar que medidas como essa pudessem ter acordos entre patrão e empregado, que foi de fato que aconteceu nessa medida, Macalossi. Uma negociação entre patrão e empregado, há uma premissa do governo momentânea para manter os empregos, mas eu acho que o mais interessante é essa possibilidade de você suspender os contratos de trabalho, de ter uma negociação clara, de manter a relação contratual acontecendo. É uma margem que isso possa permanecer e possa acontecer. Eu acho que quanto mais livre, né, for esse caminho, mais essa possibilidade, melhor para a sociedade. O exemplo são os americanos, né, que agora, quando eles voltam saindo da pandemia, o nível de emprego se já está saindo na casa do 1 milhão lá, a retomada de emprego dos Estados Unidos. Como a gente poderia fazer isso no Brasil e como poderia ser diferente se a gente tivesse condições trabalhistas menos burocráticas, uma legislação retrógrada, inspirada na Carta da Lavoura de Mussolini, criada por um ditador sanguinário, né? Aí um gaúcho de São Borja, chamado Getúlio Vargas, um dos maiores assassinos que esse país já teve, né? Sem dúvida seria ótimo para o país que essa situação fosse permanente e a negociação entre o patrão e o empregado acontecesse. Outra medida que o governo tomou, ou pelo menos tentou tomar, foi da criação da carteira verde-amarela, né, Rodrigo? A MP 905 foi uma MP que foi muito criticada no começo, que era a ideia para os mais jovens. Ela chegou a ser aprovada, não na forma original, que era muito melhor do que a forma que foi aprovada. E essa MP 905 ela traz uma série de regramentos, em especial para o primeiro emprego, para os mais jovens. Tem uma emenda do deputado Lucas Gonzalez do Novo, que dá essa possibilidade também para os mais velhos, também foi aprovada. Então você consegue trazer a entrada no mercado de trabalho de forma mais simplificada, ou seja, quando é mais fácil contratar, quando é mais fácil demitir, o nível de empregabilidade do país tende a ser melhor. É isso que acontece em outros países do mundo e uma pena que o Brasil ainda se mantém com a legislação tão atrasada, tão ruim, ainda feita a reforma trabalhista, a parte coletiva, principalmente da Carta de Lavoura, da CLT, uma cópia da Carta de Lavoura, e merece ser revogada, essa legislação fascista merece ser revogada para ontem. Gisele, a tua avaliação em relação a essas medidas que o governo adotou em nível federal? Eu acho que essas medidas de apoio à manutenção do emprego têm sido muito importantes, porque a nossa ideia com esse tipo de medidas é manter as relações de empregador e empregado de tal modo que quando termine a pandemia não hajam custos adicionais em contratação, que tu possa manter o tecido empresarial, que o nosso PIB potencial, que é aquele que a gente pode vir a alcançar, continue alto e não se reduza. Então, nesse sentido, eu acho que tem sido muito importante. Com relação à medida provisória que o Rodrigo acabou de comentar sobre flexibilizar as relações do mercado de trabalho, eu estou bastante de acordo com elas. Por exemplo, no indicador do Doing Business do Banco Mundial, que saiu no ano passado, o Brasil ocupa uma posição bastante baixa. Ele está ao redor na posição 120, de 190, 126 de 190 países, e um dos problemas é exatamente a contratação de pessoas, não é? Então, essa medida acabou por vir num momento crítico, que é o momento da pandemia do coronavírus, mas ela pode vir a nos ajudar no futuro a ter um mercado mais dinâmico e poder competir de forma mais positiva, quer seja dentro do mercado nacional ou internacional. Agora, é interessante que isso só tenha acontecido em virtude de uma pandemia, né?
Infelizmente, não é sempre. Às vezes, as sociedades, como o Brasil, por exemplo, alcançam um equilíbrio estável, mas não necessariamente ótimo. Então, tu ia tendo, assim como, não sei se vamos falar mais adiante, um grande nível de informalidade no mercado de trabalho, que agora, no contexto da pandemia, se viu que não é ideal para tu poder fazer medidas, até mesmo de apoio. Todas essas questões nós estávamos levando como economia adiante. E o país vinha crescendo pouco, mas vinha crescendo, não é? E quando tu recebeu um choque externo, como esse da pandemia do coronavírus, expôs de modo muito mais claro as nossas fragilidades. E se nós compararmos com a crise de 10 anos atrás, ou de 11 anos atrás, a crise de 2008, nós conseguimos ver que daquela crise nós aprendemos pouco. E hoje, para enfrentar a crise do coronavírus, o país se encontra numa situação mais complicada em termos de justiça laboral ou de justiça trabalhista. Não muito se evoluiu, mas em termos de política de estabilidade econômica, de déficits fiscais, de dívida pública, de cobertura de serviços públicos, em muitos deles nós estamos pior do que estávamos em 2008. Portanto, eu vejo... Tu acha que por que nós estamos piores hoje do que em 2008 em relação a esse tipo de política? Em relação à resposta que se pode dar de política pública, por exemplo, há 10 anos atrás, o déficit público era ao redor de 2%. O ano passado foi 4%. Então, a nossa capacidade financeira de executar políticas públicas está mais limitada. Por outro lado, nós temos um nível de dívida pública que ronda os 75%. Há 10 anos atrás, nós tínhamos um nível de dívida pública ao redor de 60%. Quer dizer que a nossa capacidade de expandir o financiamento vai custar mais caro, porque nós já estamos num nível mais elevado de dívida. Isso para não falar de indicadores sociais, indicadores de pobreza, por exemplo. Atualmente no Brasil, 1 de cada 4 brasileiros vive com 5,5 dólares por dia. Esse número já foi menor na década passada, voltou a crescer, ou seja, há mais pessoas para dar apoio num momento em que a economia está fragilizada e paralisada. Portanto, essas são algumas das razões que eu menciono aqui de por que o Brasil agora está menos preparado do que estava há 10 anos atrás para responder com políticas públicas às necessidades derivadas da pandemia do coronavírus. Deputado Fábio, aqui no Rio Grande do Sul, 450 mil pessoas que gostariam de trabalhar não conseguem procurar vagas em razão da pandemia, que obviamente gera escassez de oportunidades. E para piorar, a renda de quem conseguiu emprego ou seguiu empregado também sofreu uma grande redução, impacto, isso segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. No mês passado, a soma de salários dos trabalhadores ocupados atingiu 10,49 bilhões aqui no Rio Grande do Sul. Como é que tu avalia essas políticas que foram mencionadas tanto pela Gisele quanto pelo Rodrigo e esses números relativos ao Rio Grande do Sul? Nós perdemos o Fábio? Nós temos o Rodrigo? Sim. Rodrigo? Estou por aqui. Para ti, então. Gostei muito do que a Gisele... Posso seguir na pergunta? Pode, vai lá. Eu gostei muito da fala da Gisele, mas eu achei ela muito otimista, né? Porque ela falou 75% de endividamento e os números estão dizendo, Gisele, que nós vamos para 90%. Né? Comparado com países emergentes, como é o caso do nosso país, a situação é muito, muito complicada. A situação nossa é caótica, políticas mal focalizadas, um problema de informalidade que já era gigantesco, né? A gente viu agora no outro programa, que é o auxílio emergencial, que o Macalossi citou no começo, quão grande é a nossa informalidade, o quão esse problema hoje é gigantesco no país. Pelo menos a gente conseguiu agora visualizar quem são nesse programa de auxílio emergencial, mas eu sou muito franco, Gisele e Guilherme, que eu tenho muito receio, como diria o Milton Friedman, que ele dizia, né, que nada mais definitivo que o programa temporário do governo. Eu tenho muito medo desse programa se tornar definitivo. Isso é perigoso para o país, porque nós não temos o nível, né,
arrecadação o suficiente para isso, como nós não arrecadamos, né, não cobramos impostos, tributos que foram suficientes para bancar essa conta. Eu não estou dizendo aqui defendendo que aumente, Deus me livre, estou defendendo que baixe, diminua a máquina pública, que é um problema sério que nós temos. Aí temos 2 reformas na pauta. O nosso nível de endividamento já é absurdamente alto, nosso nível de empréstimo é alto e a curva longa, né? Que a curva, a taxa Selic está muito baixa, muito aquém, inclusive da estrutural, que o próprio Banco Central afirma isso, e que está gerando fuga de dólares muito forte, como diria o meu amigo Fernando Urrit, aí do Rio Grande do Sul. E a curva longa dos juros está absurdamente alta, porque, obviamente, o mercado vai ver o valor real, está mais de 7, enquanto está 2,50, 2,25, 2,50. A Selic está mais de 7, a curva longa aí dos juros para as pessoas. Então, aí a gente vai para provavelmente uma consequência que ninguém está falando, mas que pode vir a acontecer no próximo ano, é voltarmos a ter um nível inflacionário alto, né? Já que não se paga essa conta, não tem isso. É uma situação muito séria do que se coloca hoje. Eu tenho várias preocupações, Guilherme, sobre isso. É engraçado que a gente estava vendo antes a situação do Rio Grande do Sul, que é uma situação, em termos de Covid, muito confortável em relação ao meu estado, né, em relação ao Ceará. O Ceará é o segundo colocado no pior índice, né? É o Amazonas proporcional, depois do Ceará, e ainda o governador do Ceará aparece na mídia nacional parecendo que é um bom gestor, né? Uma desgraça de forma de gestão, e aí trazendo o assunto anterior de segurança pública, tão bem falado aqui na introdução do programa, o Ceará esse ano já teve o dobro, né? Já teve mais homicídios na metade do ano do que houve no ano passado todo, ou seja, de 30 de junho nós já estouramos o tanto de homicídios que nós tivemos em um ano. Então a situação do Ceará está muito ruim em relação a isso. Sempre foi citada, inclusive, pela motim que houve no Ceará, e o maluco do senador do estado do Ceará, Cid Gomes, joga o trator em cima das pessoas. Então a situação está bem complicada. De volta, lá voltou já, mas ainda com um problema sério, números baixando, mas a situação está muito séria. Ô, Rodrigo, o que pode vir a acontecer na situação atual. Acho que nós temos... Tu mencionasse isso do motim aí, parece que foi há 10 anos atrás, de tantas coisas que se passaram desde então aqui no Brasil. Pois é, foi esse ano, né? Foi em fevereiro desse ano, né, que aconteceu isso. Então faz pouquíssimo tempo, né? E a gente acha que é outra notícia, passou de lado, na minha visão, uma clara tentativa de homicídio que foi feito ali. Segundo o Ciro Gomes, o irmão, né? Irmãos malucos aí definindo isso, o outro irmão tão louco quanto, disse que o Cid foi com o trator porque não deu tempo de pegar a metralhadora, né? Para você ver o nível de loucura desse povo. Tanto o Rodrigo quanto a Gisele, nós estamos com um pequeno problema de conexão com o deputado Fábio Branco, e eu vou explicar por quê. Aqui no Rio Grande do Sul está caindo o mundo, está chovendo, nós estamos sob um ciclone. Eu já disse na sexta-feira, aliás, na segunda-feira, eu disse ontem aqui no Cruzando, e falei hoje de tarde no portal junto com o Cláudio, que o Rio Grande do Sul sempre começa a semana com um decreto do Marquesan e um ciclone, para atrapalhar a vida de todo mundo. Então nós vamos tentar ver se é possível conectá-lo ao longo da edição. Se não for possível... Ciclone? Aqui é um ciclone, Rodrigo. Acho que o Fábio voltou. Guilherme, no Ceará não tem disso não, esse negócio de ciclone não, bicho. Mas a conexão toda está muito melhor aí. Fábio, tá nos ouvindo agora? Eu tô ouvindo. Bom, então agora vamos tentar ver aí, vamos ver o que o Fábio nos diz aí sobre esses 450 mil gaúchos que estão tentando buscar emprego e não conseguem, e de outros tantos gaúchos que, empregados, tiveram uma perda considerável de renda. E obviamente, a opinião dele sobre essas políticas aí de mantenimento de empregos que estão sendo feitas pelo governo federal. Fábio. Bom, Macalossi, desculpa aí, peguei o início só da fala do Rodrigo, depois conectou aqui, eu digo que tem avanços, mas também às vezes tem os retrocessos aí da dificuldade de conexão. Então peço desculpa aí, passei todo dia hoje conectado e várias reuniões e peguei uma boa parte aí do que o Rodrigo falou. Mas assim, Macalossi, claro, a preocupação é muito grande, né? Hoje, nesse momento que nós estamos vivendo a pandemia, e eu peguei uma boa parte ali do Macalossi, que é o ambiente que nós temos que melhorar para a geração de emprego. E essa pandemia, ela realmente, ela está trazendo esses momentos importantes e até mesmo esses encaminhamentos que o próprio governo federal tem feito. Se não fossem esses projetos, essas oportunidades, realmente a dificuldade seria muito maior, né? Então, a própria para as empresas tem sido fundamental para
a estabilização dessas empresas, para a manutenção de empregos. Claro que a própria tem que ter um conjunto de ações, né, que a gente tem acompanhado, alguns funcionando bem, outros nem tanto. A própria situação com as empresas, a gente vê que tem funcionado melhor, até mesmo recebido aqui na Assembleia com impacto melhor. O emergencial para os micros e pequenas empresas, desempregados também, isso foi fundamental, fundamental decisão para não criar um colapso financeiro, um colapso social, né, da dificuldade que as pessoas atravessam. Tem a situação dos financiamentos, que o governo oportunizou, mas os bancos estão pouco operando, ou quase nada, ou muita burocracia, né, para que possa se operar essas linhas de financiamento que foram lançadas pelo governo federal. E aqui no Rio Grande do Sul, claro, nós temos eu tenho até cobrado bastante forte do próprio governo a própria situação do próprio Banrisul, né, que é um banco público e que agora que tem que demonstrar como ele é público e por que ele é público e ser muito mais corajoso, né, e não ser tão hoje pessimista ou até mesmo na situação de mercado, muito mais de querer aumentar o risco, consequentemente aumentando o spread e dificultando o acesso ao crédito. Isso é uma coisa que nos preocupa, e não são só os 450 mil desses que estão. Nós temos que nos preocupar, principalmente se nós não tivermos essa ajuda, ou pelo menos o encaminhamento, operacionalizar essas oportunidades, nós vamos ter ainda uma situação bastante difícil. Por isso que entendo que é necessário uma atuação muito mais forte. E até evoluindo um pouquinho mais, até colocando um pouquinho, Macalossi, pegando a parte do Rodrigo, da crise, né, que a gente também tem que, às vezes, no momento difícil, que nós vamos ter que ter as oportunidades. E o Brasil agora não pode perder essa oportunidade de uma grande reforma tributária, uma reforma administrativa, um ambiente melhor de negócio para o Brasil, né? Por isso que, sem isso, nós vamos levar muito tempo para uma recuperação econômica a partir da passada do Covid-19. Um aspecto que tem trazido problemas, né, Fábio, é essa questão do abre e fecha. Né? Macalossi, hoje eu participei toda a tarde de um debate, né? O que a gente sempre cobrado, a gente tem pedido para o governo, e eu acho que é fundamental para a iniciativa privada, é a previsibilidade, né? Se ela não tiver essa previsão, fica muito difícil, o abre e fecha é muito complexo, muito difícil de tu prever qualquer coisa. Numa semana tu abre, na outra semana tu fecha, né? Se tu não tiver, e aí sim... Né, viu, Fábio? Desculpe lhe interromper, Fábio, mas é porque eu estou falando desde ontem isso, uma sugestão que eu tenho passado, e eu tenho passado para os parlamentares que participam aqui do Cruzando, e tu és um deles, de que eventualmente fosse aventada a hipótese de um modelo de distanciamento social controlado, que é gerenciado pelo governo estadual, ele pudesse ser executado talvez com uma amplitude de espaço maior, não de uma semana, mas de 15 dias, porque contabilmente é mais fácil de ser analisado pelas empresas, podem trabalhar com essa margem, e também seguindo o fato de que o governo do estado do Rio Grande do Sul, e eu acho que também serve para outros estados, ele precisa se subsidiar de informações mais precisas. E nós estamos vendo todo final de semana o anúncio de uma bandeira para várias regiões e a mudança novamente na segunda-feira para a bandeira anterior, pelo fato de que as informações do governo do estado não são tão precisas quanto a informação que a regional passa para o governo central. Então, talvez com um espaço de tempo maior para consolidar informações e com um espaço de tempo maior para que as empresas possam se planejar contabilmente e estruturalmente, isso fosse gerar uma segurança maior na sociedade inteira. Não sei o que tu acha disso. Não, eu acho sim. Até o que nós estamos vendo é que nessas condições hoje que está sendo operacionalizada, nós estamos com muita dificuldade, né? Toda semana é o que tu dissesse, né? Ela é apresentado uma determinada bandeira e, às vezes, nos recursos, né, dos municípios, eles são revistos, algumas dessas posições. E isso é muito complicado. Agora,
O que eu tenho acompanhado e que tenho visto e que acredito cada vez mais é a utilização dos protocolos que estão sendo apresentados, né? E isso é fundamental. E as pessoas estão respeitando, os empresários estão respeitando, querem apresentar isso. Acredito que a metodologia ela é sempre importante, né? O que talvez tenha ocorrido, primeiro foi o fechamento muito prematuro e a outra é a pouca testagem que nós estamos tendo no Rio Grande do Sul. Eu acho que este talvez até nas primeiras reuniões com o governador, coloquei a ele, né, que se via muitas iniciativas, seja da iniciativa privada, seja do poder público, estadual, municipal e federal, fazendo muitas testagens, mas pouco não está se organizado, né, de uma metodologia e até mesmo como estão sendo feitas pesquisas, fazer pesquisas em cima desses que estavam sendo feitos, que nós teríamos um parâmetro muito melhor de fazer esse monitoramento, acompanhamento e as decisões de como proceder para que nós não se tenha essa necessidade tanto de fazer semanalmente essa avaliação, semanalmente não, a avaliação ou a captação dessas informações são diárias, né? E que semanalmente elas são consolidadas e apresentadas. Isso realmente, talvez, com uma posição de testagem, nós teríamos muito mais acertos e até mesmo a capacidade de decisão, uma previsibilidade melhor do que hoje nós estamos. Muito bem. Gisele, todos os países do mundo que reabriram a economia, eles reabriram com testagem em massa. O Brasil não está fazendo isso, o deputado Fábio menciona o Rio Grande do Sul, mas é o país inteiro que sofre com a falta de testes, né? Claro que sim. Mas eu não concordo com isso de que todos os países do mundo que abriram com testagem em massa. Não. Eu tenho alguns exemplos na própria União Europeia, próprio Portugal, por exemplo. A testagem também tem limitação, ou seja, não são todas as pessoas que conseguem fazer o teste de modo rápido. Os protocolos para tu te dirigir para fazer os testes são complicados, não estavam definidos antes da crise, porque nós não esperávamos essa crise. Eu acho que um fator importante que afeta negativamente o Brasil é a nossa capacidade instalada em termos de saúde para responder a eventuais necessidades de cuidados que a população possa vir a ter em contágios. A maioria dos países da União Europeia tem um número mágico, um número de camas por 1.000 habitantes superior ao do Brasil e da maioria dos demais países da América Latina. E eu não estou falando aqui de camas do serviço público, eu estou falando de camas do do sistema de saúde brasileiro. Ou seja, nós atualmente temos uma média nacional de 2,4 camas por 1.000 habitantes. Ora, numa pandemia, isso tem se mostrado limitador para reabrir a atividade econômica, porque o problema não é que haja... É um problema que haja contágio, mas não é o único problema, não é? Tu tem que ter capacidade para responder. Então, eu acho que nós, como sociedade, como Brasil, não criamos um sistema de saúde resiliente o suficiente para enfrentar crises desse nível. Porque o próprio modelo de distanciamento controlado do Rio Grande do Sul, ele é uma combinação de indicadores epidemiológicos com indicadores econômicos. E essa questão de ser 7 ou ser 15 dias é muito relacionada com a evolução dos indicadores epidemiológicos, porque o vírus é novo e nós conhecemos pouco. A cada semana, a cada dia, se vai agregando mais informação e a resposta, tanto dos governos quanto da sociedade, vai melhorando em função disso. Agora, se tem que ser 7 ou se tem que ser 15 dias, quanto de diferença em termos econômicos é que faz passar de 7 para 15? E quanto que é o risco de perdas em termos de saúde, de subir para 15 e não ficar com 7? Então... Agora, tu falaste sobre testagem, eu estava olhando aqui o site World Matters, que faz aqui a compilação de informações. Tudo bem, Portugal talvez não tenha a testagem em massa que outros países têm, mas inequivocadamente Portugal tem um nível de testagem muito maior do que o Brasil, porque, segundo aqui os dados do World Matters, o Portugal realiza 129.503 testes por 1 milhão de habitantes, enquanto o Brasil realiza 20.304 testes por 1 milhão de habitantes. É uma diferença
Não estou nem comparando com países semelhantes. Estou comparando com Portugal, que foi mencionado. Só para a questão da testagem. Mesmo que seja menos testes do que seria uma super testagem em massa, é mais testes do que o Brasil realiza. Né? É mais testes, mas de qualquer forma, tu vai ter sempre uma limitação daqueles que tu não testou. Claro. Então, o limite máximo seria, para tu ter segurança, testagem total da população. Isso é impossível. É impossível e, sim, por várias razões é impossível, mas eu não ficaria tão mais segura de tomar decisões num contexto de passar de 20 mil para 50 mil. Eu ficaria um pouco mais segura, mas o risco que eu vou estar submetido continua sendo grande, não é? Então, claro, é preciso aumentar a testagem, mas não é só a testagem que vai solucionar os nossos problemas de incerteza nesse momento quanto à evolução do vírus e as consequências na economia. Rodrigo Saraiva Marinho, último toque, depois nós vamos para o intervalo. Tá nos ouvindo? Dois pontos que eu queria comentar a fala do Fábio num ponto muito boa. Tô te ouvindo bem, tá me ouvindo? Vamos lá. Tá me ouvindo, Guilherme? Sim. Eu gostei muito da fala do Fábio, quando ele fala sobre as reformas administrativas, tributárias, a gente pode até na sequência comentar mais sobre isso, mas eu confesso que essas reformas partem do Congresso Nacional para o Brasil. Mas tem uma reforma que o Brasil todo já fez e o Rio Grande do Sul não fez, que é privatizar seu banco estadual. Eu acho que talvez seja uma das principais reformas que podem ser dadas ao Rio Grande do Sul, né? Hoje só sobra praticamente o Banco do Amazonas, o BRB aqui em Brasília e o Banrisul, né? E coincidentemente os dois bancos que patrocinam os seus clubes, né? O BRB hoje patrocina o maior clube de Brasília, que é o Flamengo, e o Banrisul patrocina os dois times do Rio Grande do Sul. Acho que talvez a reforma mais importante para o Rio Grande do Sul seja privatizar o Banrisul, tá? De longe uma das mais importantes para o Rio Grande do Sul. Já a fala da Gisele, que eu achei muito boa, Gisele, tem um ponto interessante que a gente esquece, mas lá atrás, quando a gente fez o começo da pandemia, o objetivo da quarentena, que os suecos eles respondem, né? Eu inclusive entrevistei hoje para o podcast do Miss Brasil o Dr. Vitor Sorrentino, que é gaúcho, e ele falou o ponto da Suécia, né? A Suécia olhou e disse, por que vocês estão fazendo diferente? A Suécia respondeu, não é a gente que está fazendo diferente, é o mundo que está fazendo diferente. Todas as vezes foi somente os doentes que ficaram em isolamento, não a população toda. Mudaram dessa vez, né? O mundo todo mudou dessa vez. O Dr. Vitor, inclusive, defende que essa quarentena não vai ter efeito prático nenhum. O exemplo é o Ceará, que teve lockdown, né? Lockdown mesmo. As pessoas não podiam sair de dentro de casa e o número de vítimas não pararam de aumentar, de óbitos, de casos. E uma situação clara que começam a falar agora também, que me preocupa muito, é que só nós vamos voltar à atividade quando tiver vacina, né? Tem gente propagando essa ideia. Se a gente só voltar quando tiver vacina, pode esquecer que nós vamos matar muito mais gente de pobreza do que de vírus, de longe. Porque a situação de pobreza do mundo já é grande, nós já estamos decaindo, temos agora uma clara recessão mundial, perdas monumentais. O mercado financeiro, inclusive, já deixou esse ano de lado, já está pensando no ano que vem, por isso que esse nível de bolsa que está dando agora. Então, acho que há muito o que fazer, uma preocupação grande de entender os times, os momentos, e assim, não tem jeito. A gente é um país pobre, em relação a Portugal, nós somos muito pobres ainda. Então, é bem complicada a situação, e mesmo em números proporcionais, ainda, Guilherme, nós estamos lá depois do 20º ainda. Em números absolutos, somos um país grande, com população grande, estamos mal, mas em números absolutos estamos bem ruins. A situação parecida com a situação do Ceará. Fábio, nós temos 1 minuto. Se tu quiser fazer mais um apontamento, tu que falou um pouco menos nesse bloco, pode falar. Não, voltando aqui, eu acho que esse encaminhamento e o próprio Rodrigo aí está nos cobrando, né, do Estado do Rio Grande do Sul das reformas, mas uma das coisas mais importantes que foram feitas foram essas reformas. Claro que o Banrisul não foi, nesse momento, prioritário, mas se fez reformas estruturantes. O governador Eduardo Leite, o ano passado, foi encaminhado reforma administrativa, reforma da Previdência, foram várias privatizações que foram encaminhadas, e claro que isso vai realmente nos trazer um ambiente melhor no Rio Grande do Sul. E claro, a tomada da pandemia e a passada da situação aí do Covid-19, até mesmo essas ações que já foram feitas aqui no Rio Grande do Sul, elas vão ajudar e colaborar para que o Estado possa não sofrer tanto quanto sofreria se fosse um período aí há uns anos atrás, que foi iniciado pelo governador Sartori e agora dado continuidade aí com muita competência pelo Eduardo Leite.
Muito bem, nós vamos voltar na sequência com o deputado Fábio Branco, também com o Rodrigo Saraiva Marinho. Rodrigo, tu está em Brasília ou tu está no Ceará? Estou em Brasília, eu já deixei até uma correção, já deixei de ser diretor legislativo da bancada do Novo, né? Ah, não é mais? Voltando para o Ceará. Não é mais? Não é mais. Final de maio eu deixei de ser e estou... Como final de maio, começo de junho, estou aqui estou em Brasília ainda nessa fase final de retorno para casa. Muito bem. E aqui comigo também a Gisele Brown, economista do BID. Nós voltamos para continuar discutindo as medidas econômicas que estão sendo tomadas aí para conter os efeitos da pandemia. Você está ligado aqui na RDC TV e este é o Cruzando as Conversas. Nós já voltamos. Cruzando as Conversas está de volta aqui na RDC TV. Nós estamos recebendo no programa de hoje a economista Gisele Brown, que é do Banco Interamericano de Desenvolvimento, está aqui comigo no estúdio. E à distância, por videoconferência, nós temos o deputado estadual Fábio Branco e também o advogado Rodrigo Saraiva Marinho. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. E Porto Color Soluções Gráficas, o atendimento da Porto Color através das redes sociais pelo WhatsApp. O nosso programa pode ser assistido no Rio Grande do Sul, nos canais 24 e 524 da Claro Net TV e também pelas redes digitais em qualquer lugar do mundo, @RDCTV Digital. Nós estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Não deixe de mandar a sua mensagem, o seu comentário é muito importante. Mandar um abraço aqui para o meu querido Giacomo Balbinotto, que sempre nos acompanha, grande economista aqui do Rio Grande do Sul, esteve recentemente no programa e, aliás, fez a interlocução e a indicação do nome da Gisele para participar aqui, ela que está abrilhantando este programa hoje conosco. Muito bem, antes, no primeiro bloco, foi falado de fôlego fiscal para manter essas políticas públicas todas e o fôlego fiscal do Brasil e do Rio Grande do Sul em particular, o deputado o Fábio sabe muito bem, são curtíssimos. O Instituto Fiscal Independente, que é uma das grandes organizações aqui do país, que faz contabilidade dos recursos, divulgou recentemente que o endividamento do país esse ano vai ficar em torno de 877 bilhões de reais. Só no último mês, nós tivemos um déficit das contas públicas superior ao que era previsto inicialmente para o ano todo antes da pandemia, mais de 120 bilhões de reais. E diante disso se impõe a necessidade, como falou o Rodrigo, de reformas. Se antes elas já eram fundamentais, agora elas se tornam absolutamente obrigatórias. E eu me pergunto, e daí eu lanço para vocês, como é que seria combater essa pandemia se nós não tivéssemos tido no governo Temer, né, uma reforma trabalhista, mesmo que pontual, o início desse governo Bolsonaro, uma reforma previdenciária e a lei do teto de gastos, que agora parece que querem flexibilizar ela de qualquer jeito. E é importante dizer, a taxa de juros baixa e a lei de teto de gastos permitiu a economia de recursos, isso é uma coisa que poucos dizem, economia de recursos que agora podem ser aplicados. Né? Gisele, começa por ti. Sim, é verdade. A previsão da IFI diz que o déficit vai ficar ao redor de 12% do PIB. Isso é um déficit sem precedentes históricos nas últimas décadas. Mas eu vejo muitos falar em que é preciso fazer reformas e reformas drásticas, mas eu acho que é uma série de frutas baixas de apanhar na nossa economia que é preciso fazer. Por exemplo, se tu vai fazer uma reforma tributária, antes de tu começar a pensar em baixar a carga tributária, vamos olhar para ela e ver o que nós estamos tributando. Estamos tributando mais consumo, que afeta desigualmente as diferentes faixas de rendimento da população. Nós estamos tributando salários, capital. Como é que nós estamos fazendo isso? Como é que está sendo a despesa tributária do Brasil? Como é que está sendo o nosso gasto? O nosso gasto, passado 10 anos, continua ao redor, a despesa continua ao redor de 35%, 38% do PIB. Mas como é que ele está sendo gasto? Por exemplo, na despesa com saúde, o Brasil gasta 9% do PIB em saúde. Mas como é que ele está composto? A despesa pública é menos de 4%, a despesa privada vai quase a 6%. Nós estamos na média da OCDE de despesa, mas como é que nós fazemos esse gasto?
como é que nós criamos gestão de pressuposto por resultados, como é que nós fazemos filtrações, análise da despesa social do Brasil de forma metodológica e todos os anos se revise para fazer com que o gasto seja mais eficiente. Então, é claro que se pode discutir o tamanho do Estado, que se pode discutir novas bases para tributar, mas a forma como se vem gastando. Um outro exemplo, por exemplo, é a formação bruta, o investimento no Brasil. Fica ao redor de 15% do PIB. 1% é quanto dessa formação é feita pelo público. Os outros 15% é feito pelo privado. Quer dizer, com 1% de investimento público, tu não vai conseguir atender as necessidades simplesmente temporais, a renovação de estradas, a renovação de hospitais, a própria qualificação do funcionalismo público. Tu precisa ter planos de preparação, de melhoria do teu capital humano, independente do nível onde tu tá, para tu ir avançando. Se tu não faz nada, tu já está regredindo. Então, eu vejo que essa estimativa da IFI de que o déficit vai alcançar 12% é uma situação bastante séria para o nosso país e que nós vamos ter que encontrar formas de pagar essa conta por duas vias. Por uma via, através de arrecadação mais eficiente, gastos mais eficientes e aumento de produtividade, que pelo lado que é um drama antigo do Brasil, né? Exatamente. Baixíssimo grau de produtividade. Que eu acho que está associado também à formação humana do nosso capital de trabalho. E a alta regulamentação também incide sobre isso. Claro que sim, desigualdades históricas, etc. Há uma série de fatores, mas como é que olhar para os setores, quer dizer, que setor que a gente pode investir, que setor a gente aposta agora? Agricultura digital, turismo de bem-estar, enfim, há uma série... Os serviços vão ter que se modificar, a indústria vai ter novos custos com todos os protocolos de biosseguridade, distanciamento, etc. Mas vão ter que ser, cada agente da sociedade vai ter que assumir uma responsabilidade em contribuir para o pagamento desse déficit que vai ser de todos. E quanto mais igual for a distribuição na sociedade para as pessoas contribuírem para o pagamento dessa conta, mais coesão social a gente vai ter, menos tensão política a gente vai ter, mais confiança externa a gente vai ter e isso no longo prazo tenderá a se ajustar. Rodrigo Saraiva Marinho, sua avaliação. Eu concordo em grande parte com o que a Gisele diz, mas eu digo também, sempre que me perguntam, eu falo que a principal reforma do Brasil é produtividade, produtividade, produtividade. Para isso, nós precisamos de uma coisa que incomoda muita gente, né? Que aí você tem um problema sério de protecionismo no Brasil, Gisele, que eu acho que talvez seja um dos problemas difíceis de combater, né? Você tem aí, por exemplo, alguma parte da produção de vinho gaúcho que quer se manter sem ter alíquota alta, barreiras comerciais altas para evitar que cheguem vinhos de outro país, o que é péssimo para o Brasil, porque isso não gera o know-how necessário, não gera a qualificação necessária, a possibilidade necessária da gente conseguir ter melhores produtos e concorrer não no nosso mercado, né? Porque uma coisa que você falou bem no primeiro bloco, né? Nós estamos no mundo global, então a nossa concorrência não é local, a gente concorre com o mundo, então concorrer com o mundo permite que a gente tem que ter condições de permitir que isso aconteça pelo mundo, né? Abrir as barreiras comerciais são algo que está à mão, né? Mas, obviamente, o Brasil, infelizmente, e eu falo com a experiência de 1 ano e meio que eu tive no Congresso, é um lugar fortíssimo de grupos de pressão, né? Ao invés de você conseguir fazer o melhor produto, o melhor serviço, você pega o avião, vai a Brasília e consegue algum benefício do Estado. Seja impedir seus concorrentes, seja ter algum benefício diretamente para você. Isso vale para uma série de produtores, de produção, que é fazer o uso do Estado para o benefício próprio, obviamente, em detrimento de todo o resto da população. Isso é uma coisa patrimonialista, cartorialista brasileira, ainda positivista brasileira, ainda é muito forte. Eu acho que isso tem que ser modificado, mas a partir uma coisa que você falou bem sobre a análise de mão de obra, para isso a gente tem que ter uma reforma administrativa e para isso nós temos que ter uma reforma mais longa, que não vai ser feita agora, mas que precisa começar a ser feita com a reforma do judiciário. O Brasil tem um problema sério de segurança pública, em especial o meu estado, o estado do Ceará, mas tem um problema ainda maior de insegurança jurídica. Ninguém sabe se a regra do jogo vai ser hoje, é a mesma que vai ser amanhã. Que diga as próprias MPs aí. A MP é dada pelo governo e o STF acha que pode legislar, mudar a regra da MP
da cabeça dele. Não é porque é inconstitucional, porque ele não gostou. Aí ele muda a regra, como aconteceu nessa MP 936, que dava a possibilidade de acordo individual, e o ministro Ricardo Lewandowski decidiu que seria acordo coletivo. 10 dias depois ele disse, não disse isso não, era acordo individual mesmo. Imagina a tensão que estava nos empresários, que assim, muitos olharam para mim naqueles 10 dias e disseram, Rodrigo, vou fechar as portas, vou demitir todo mundo. Então é um problema sério que aconteceu, porque não dava para suspender o contrato. Então são situações de insegurança jurídica que é talvez hoje o problema mais grave do Brasil. Se eu tenho ordem de escala, o problema mais grave do Brasil hoje é a insegurança jurídica. Né? Eu sempre brinco, quando o STF está fechado, o Brasil tem quase 2 meses de segurança jurídica. Depois você vai ter a reforma tributária, que precisa ser feita para ontem, e muito mais, na minha visão, a simplificação precisa ser feita para ontem. O Brasil, segundo o ranking do Doing Business, já citado pela Gisele, é o país que mais demora a organizar tributos, e a terceira, a reforma tributária, além da PEC dos fundos, que está no Senado, da PEC do Pacto Federativo, que está no Senado, e da PEC emergencial, que aqui ia permitir que, em situações de crise como essa, os servidores públicos tivessem desconto do salário, que não tiveram, mas tiveram salário estável. Enquanto todo o Brasil, quase todo o Brasil, perdeu emprego, no máximo desemprego gigante, o serviço público permaneceu completamente estável, não perdeu um centavo do que ganhava, certo? E aí, quando tentaram congelar, foi uma grita gigante, conseguiram congelar, mas foi uma grita gigantesca para congelar o salário. Agora, um dos problemas que está sendo enfrentado principalmente pelos empreendedores é o crédito de maneira a manter os salários dos trabalhadores, a contratação do crédito. O Rodrigo acho que tocou nisso no início, na sua primeira intervenção, ou a Gisele, agora eu não lembro quem foi, mas isso foi mencionado aqui no programa. E está havendo uma enorme dificuldade para que as empresas... Fábio falou disso. As empresas estão tendo uma enorme dificuldade em ter acesso a esse crédito. Será que não seria necessário uma atuação mais firme para que esse dinheiro chegasse? Porque esse é um dinheiro que pode manter uma quantidade muito grande de empregos. O que é possível para se fazer isso? O setor bancário brasileiro tem, obviamente, reduzido o acesso a esse crédito também porque ele trabalha com a margem de risco. Não seria o caso de talvez o governo, neste cenário, assumir uma parte desse risco, Gisele? Num contexto de limitado espaço fiscal para fazer as medidas, é claro que o governo vem ponderando os riscos a tomar, não é? E um dos problemas exatamente que o Guilherme mencionou na questão dos empréstimos, porque os empréstimos não chegam, na verdade não é que eles não chegam, é que o empresário ele não aceita assumir esse risco por quê? Porque ele tem incerteza, ele não sabe quando ele vai retomar a atividade, quando ele vai retomar as vendas de bens ou de serviços. Então, o converter incerteza em risco nesse momento tem sido uma tarefa complicada, tanto nos mercados financeiros como no setor real. E então, eu não sei até que ponto... Há de haver um equilíbrio, uma taxa de juros em que vai expandir o crédito, mas nesse momento a taxa de juros que está sendo oferecida não está sendo suficiente para o empresário aceitar o risco de se endividar e depois... Mas mesmo aqueles que aceitaram o risco de se endividar, muitas vezes não estão tendo acesso ao crédito porque o banco não aceita bancar esse risco de dar o dinheiro. Perfeito, porque tem também a questão de toda a burocracia do que é garantia, isso, do que é formalidade. Ponto que eu estou tocando aqui, do que é formalidade, pois exatamente a nossa sociedade ela precisa confirmar tu faz uma assinatura e tu tem que levar num cartório para que te reconheçam a assinatura. Então, esse risco de tu provar que a tua atividade é rentável e que tu é capaz, que tu é sustentável no tempo para pagar os empréstimos, é um elemento a ser inserido nesse contexto e a ser gerido. Agora, qual seria a opção se o governo for... como é que o governo vai assumir mais risco? Ele pode baixar mais a taxa de juros. Agora, ele não pode intervir no processo direto, ou eventualmente ele até pode fazer empréstimos diretos, mas eu não vejo como exista espaço financeiro ou espaço fiscal para ir mais além nessa linha no momento atual. Rodrigo, a tua impressão em relação a isso? Tem duas medidas do governo nesse sentido, queridos, que a primeira é aquela que o governo, nesse tipo de crédito, está garantindo 80%
mas 20% tem que ser garantido pelo banco, né? Garantia do banco. O problema, que foi o que eu falei lá atrás, da insegurança jurídica. A Gisele falou sobre a questão do risco do empresário, mas o risco do banco é gigante, porque recuperar o crédito no Brasil é algo muito difícil. Eu falo como advogado, advoguei para banco muito tempo, para seguradora muito tempo. É absurdamente difícil conseguir recuperar crédito no Brasil. Essa coisa de princípio do coitadinho, que o devedor não pode ser cobrado, e aí você acaba não conseguindo recuperar o crédito. Quando você não recupera o crédito, o risco aumenta. Como o risco aumenta, os bancos retraem a oferta de crédito. Como retrai a oferta de crédito, não chega na ponta. Olha o tanto de problema que gera a tal da insegurança jurídica que eu falei lá atrás. E olha que o governo já garante 80% desse crédito, viu, Guilherme? 80% desse crédito, principalmente empresas até 10 milhões, com faturamento até 10 milhões de reais, tem acesso a esse crédito. O outro ponto relacionado à questão dessa situação atual, da projeção do Doing Business também, para trazer isso dentro da função, o Brasil está lá embaixo também pela essa recuperação de crédito. São duas situações que dificultam muito a vida do Brasil, mas a oferta seria aumentar 100%. Mas tem uma possibilidade que foi dada na PEC emergencial, Gisele, que é a possibilidade do governo comprar títulos no mercado secundário. O que o Banco Central foi autorizado lá na PEC emergencial de comprar títulos no mercado secundário, comprar debêntures, por exemplo. Eu acho absurdamente temerário, na situação fiscal que o governo já vive, a gente ainda entrar e comprar diretamente no mercado secundário. É um perigo imenso para o brasileiro, é um risco imenso para o brasileiro você ter ainda a participação do Brasil em outras empresas. Gisele. Totalmente de acordo. Na parte do in-business, do acesso ao crédito, tem sido um problema muito importante para as nossas empresas. A insegurança jurídica, completamente de acordo, ou seja, é preciso ter estabilidade para tomar decisões de investimento, de poupança ou de consumo. E, portanto, acho que por mais despesa nesse déficit público pode nos levar a situações trágicas mais adiante. Apesar de que o Brasil, claro, tem uma posição relativamente estável, tem um nível de reservas adequado, mas no fim do dia você precisa resolver os problemas das famílias e das empresas, não é? Eu acho que o Brasil, qualitativamente, tem feito essas medidas, ele tem colocado linhas de crédito, agora quantitativamente é preciso ir dando passinhos pequenos, porque nós não sabemos até quando a pandemia vai durar e o que mais nós vamos precisar partilhar para preservar os níveis de saúde da nossa população. Muito bem. Só um último ponto que eu gostaria que fosse abordado aqui no programa, que é em relação à despesa do governo com a área relativa ao combate à pandemia. Segundo o que eu tinha lido aqui na pesquisa do programa, o governo tinha gastado até aqui cerca de 30% dos recursos gerais no combate à pandemia. Como é que vocês avaliam aí esse percentual? Não é baixo diante do desafio, sendo que hoje o Brasil teve mais um dia muito complicado aí em termos de número de infectados e de mortos? Gisele, rapidinho. Claro que sim. Exatamente, a execução do gasto é difícil por todas as questões burocráticas, então não é só o Brasil que gastou só 30%, há outros países da América Latina que estão mais ou menos nesse mesmo nível, porque há todo um processo burocrático, tudo bem, foi facilitado certas compras, mas ainda assim, e além disso é preciso encontrar fornecedores, não é? Para várias compras de vários insumos, não existe vendedor, ou há uma competência internacional, uma concorrência internacional para compra, por exemplo, se viu uns meses atrás, para compra de respiradores. Então, só ter o dinheiro, essa crise nos mostra que não basta só ter dinheiro, é preciso ter toda uma estrutura institucional na volta que te facilite executar os gastos, que te permita fazer compras internacionais. O Rodrigo tinha falado antes da abertura, não é? De como o Brasil tem impostos de tributação. Um outro número que a gente pode olhar é quanto que o Brasil exporta, quanto que o Brasil importa em porcentagem do PIB, ao redor de 30% é baixo, ou seja, a nossa integração internacional é baixa.
e mesmo intranacional, entre estados, também é baixa. Os sistemas tributários são completamente diferentes de um estado para o outro. Como é que tu faz a logística para fazer as compras dos bens agora, nesse momento de distanciamento social? Então, também tem sido uma limitação. Portanto, o 30% sim está abaixo do ideal, mas as limitações para que nós tenhamos esse 30% são conhecidas, não é? Então, esperamos que possa melhorar, que possa aumentar nos próximos meses e que com isso a gente também veja para o futuro o quão importante é ter uma economia mais dinâmica, não é? Do ponto de vista público ou privado. Rodrigo, ponto final. O Brasil é um dos países que menos importa no mundo, relativamente, proporcionalmente, que é um número ridículo, né? Quem importa pouco, exporta pouco, né? O que faz riqueza no mundo, Adam Smith já falava isso no século XVIII, é o trade, né? O comércio, é o quanto as pessoas trocam. Assim, vocês têm muita sorte no Rio Grande do Sul, né? A situação a Polícia Federal não bateu aí ainda. No Ceará, ela já bateu com relação aos respiradores mais caros do país, R$234 mil, comprado numa empresa que não conseguia comprar nenhum respirador. Seu capital social não tinha condição de comprar nenhum respirador. Então, assim, a situação é séria. No resto do Brasil, tem vários estados com esse mesmo problema. O estado vizinho do Rio Grande do Sul, aí, Santa Catarina, está com um problema semelhante, já demitiram o secretário, o chefe da Casa Civil. A situação é muito séria disso, porque o ranking dos políticos até brincou, né? O pico da pandemia, enquanto se manter essa dispensa de licitação aí a rodo, ele vai sempre sendo adiado para a semana seguinte. Olha, um enorme privilégio ter duas pessoas que entendem tanto de economia aqui no programa. Infelizmente, em virtude do problema de conexão, o deputado Fábio Branco não conseguiu participar desse segundo bloco. Vamos tentar aí ver uma oportunidade para o Fábio participar aqui do nosso programa, se não por teleconferência aqui nos nossos estúdios. Eu peço a compreensão de todos, nós estamos aqui também fazendo o possível para que o programa tenha o número de convidados adequados, mas sempre respeitando o distanciamento social dentro da possibilidade do nosso trabalho, que eu acho que é a diferença que se pode fazer. Então, nós estamos aqui sempre mantendo no estúdio 1 ou 2 convidados no máximo e os demais por teleconferência. E eu gostaria muito de agradecer a participação da Gisele aqui no programa pela primeira vez. Espero que volte outras vezes. Te deixo com a última palavra. Obrigado, Gisele. Muito obrigada. Obrigada, Guilherme, pelo convite. Obrigada pelo debate que tivemos com o Rodrigo. Obrigada a todos que estão nos ouvindo. E eu vejo com muito bons olhos esses debates para que a gente consiga, quando essa pandemia passar, ter um novo normal, não só novo, mas também melhor do que nós tínhamos antes, ou seja, pôs em aberto todas as nossas fragilidades, também coisas boas, mas muito das fragilidades da nossa sociedade, da nossa economia, dos grupos vulneráveis, daquilo que tem que ser feito para ter um melhor Brasil. Por isso, deixo aqui o meu boa noite e muito obrigada. Rodrigo, meu querido, também um prazer te receber aqui no meu programa pela primeira vez aqui no Cruzando as Conversas. Espero que volte outras vezes. O Rodrigo é autor do livro A Desconsideração da Personalidade Jurídica na Justiça do Trabalho, um livro que eu recomendo enfaticamente para o nosso público. Rodrigo, te deixo com a última palavra. Primeiro, um prazer, meu amigo, estar aqui com você. Participei de outros programas que você conduziu. Muito bom estar no seu programa, acompanho. Obrigado, Gisele, pelo debate, ao deputado Fábio Branco. Muito bom ouvir o que a Gisele disse, né? Muito bem preparada, muito clara. E um prazer falar com o Rio Grande do Sul, Guilherme. É um estado que eu falo sempre da federação. Eu tenho um privilégio de conviver com os gaúchos. Os gaúchos têm uma característica que eu admiro muito. Quando é uma conversa clara, objetiva. Quando eles gostam de você, eles gostam muito. Quando eles não gostam, eles não fazem questão nenhuma. Eu acho que uma coisa mais fantástica que o Rio Grande do Sul traz. É um estado muito querido por mim, certo? Um beijo grande aos gaúchos. Aí eu fui batizado no Fórum da Liberdade, não sei se você estava lá, que eu passei a ser o Rodrigo Maraiva Sarinho e não Saraiva Marinho, pela querida Liz Lenhart, que fez aniversário ontem. Irmã do Wagner Lenhart. Tudo bem. Grande abraço. Ô, Rodrigo, e o Ciro Gomes ainda não respondeu lá do convite para o debate, ou o quê? Não, o Ciro Gomes só debate com quem ele concorda. Com quem ele discorda, ele não debate, não. Então, não adianta. Ele vai seguir falando as bobagens que ele fala espalhado pelo país. Hoje, a bobagem maior, diz ele, é ainda defender as ideias da CEPAL, né? Ideias que já foram refutadas há
sei lá, 50 anos, ele consegue, deram errado, seguem dando errado no Brasil e ele segue defendendo as mesmas ideias que dão errado. Ok. É isso aí. Rodrigo, um abraço, meu querido. Obrigado pela sua participação também. Muito bem, nós vamos fazer intervalo. Até mais. Nós vamos fazer intervalo. Demais. Voltamos no último bloco aqui do Cruzando as Conversas com a participação de João Carlos Silva, direto de Brasília, a análise política e os bastidores do poder. Fiquem conosco, nós já retornamos. Hoje, dia que chove as pamparras aqui no Rio Grande do Sul, em virtude do ciclone extratropical. Nós perdemos conexão com o deputado Fábio Branco também por causa dos problemas de conexão, em virtude deste problema climático. Nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Também de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. E Portocolor Soluções Gráficas, a Portocolor atendendo através das ferramentas digitais. Tem o serviço da Portocolor na sua casa. De Brasília, o meu amigo comentarista político, João Carlos Silva e os bastidores do poder. João, bem-vindo, boa noite. Boa noite, tudo bem com você? Tudo tranquilo aqui no Rio Grande do Sul, muita chuva. E aí em Brasília? Aqui calmo, tempo fresco à noite. Uma pena está acontecendo isso no Rio Grande do Sul, esses vendavais, né? Quedas de árvore por todos os lados, João. Hoje à tarde a nossa repórter Yasmin, ela estava fazendo a cobertura das ruas, dos problemas de trânsito. Foi impressionante uma das imagens, uma árvore do tamanho de um prédio que caiu, felizmente não feriu ninguém, não causou muitos prejuízos, apenas incômodo, mas poderia ter causado. Pois é, você vê que o Sul mal saiu de um vendaval, já chegou outro. É verdade. João, e o teste do coronavírus no presidente Jair Bolsonaro? Ontem eu disse que ia dar positivo. Sim. E deu. E como é que foi a recepção? Como é que foi a recepção da informação em Brasília? Pelos sintomas que o presidente vinha tendo, com certeza daria positivo. Brasília, o interessante, veja só, não houve, você vê mais solidariedade da população com o presidente do que agressões. Você vê que coisa, ele não citava as mortes pelo coronavírus dos brasileiros, assim, afasamente, evitava até de falar, né? E nessa hora onde ele passa por esse problema de saúde, de ter sido contaminado pelo coronavírus, a maioria das pessoas torcendo para a sua recuperação imediata. Isso é o correto, é o presidente da República, mas de qualquer pessoa que contraia o vírus, você tem que torcer para que se recupere, para que não ocorram mortes. É o básico, né, a base do ser humano. E o presidente da República, você não vai torcer, não vai querer que ele seja infectado e não se recupere. Não é isso. Todo mundo torce para que o presidente tenha uma recuperação breve e cumpra rigidamente o que a OMS proclama e seguir as orientações médicas. Ele abusou demais, ele saiu em público, sem máscara, abraçou pessoas, foi uma loucura. Tanto é que a presidência da República tem mais de 100 pessoas contaminadas. A estrutura da presidência da República do Palácio do Planalto hoje tem mais ou menos 139 contaminados. Agora, tu falasses em responsabilidade, João. O presidente não se portou bem nem mesmo depois que foi constatado que ele tinha coronavírus, né? Porque ele anunciou que estava com coronavírus numa coletiva presidencial, 3 repórteres ao seu redor. As equipes das emissoras acabaram sendo afastados em virtude da possibilidade de terem sido expostos ao vírus. Ao mesmo tempo, ele admite que começou a sentir sintomas da doença a partir de domingo, manteve a agenda oficial, aparentemente encontros com mais de 60 pessoas, e só hoje ele falou disso, confirmando o diagnóstico que tu havias antecipado ontem à noite aqui no Cruzando as Conversas,
Mas depois de tudo isso, e além dessa sua postura, que na minha opinião é irresponsável, voltou a instrumentalizar a sua condição de saúde em nome de um tratamento que nós sabemos não tem garantia nenhuma, que é com a hidroxicloroquina. Ele bancou hoje, inclusive, o garoto propaganda consumindo hidroxicloroquina, dizendo, eu confio, e você? Cientificamente, você não tem a comprovação que a medicação faça bem, né? O presidente está tomando, diz ele que está melhorando. Agora à noite, o Palácio do Planalto, no gabinete do presidente, no andar do presidente, está sendo feita uma operação de desinfetação dos ambientes, com produtos para eliminar vírus. Estão fazendo uma limpeza geral no terceiro andar do Palácio. Isso porque o vírus está circulando por ali, porque o presidente se reuniu com várias pessoas. E ali muitos não usam máscara, igual o presidente. E essas propagações que o presidente vem fazendo na medicação, ela contraria todos os objetivos médicos, que dizem que a medicação não é básica para fazer uma cura. Dizer que está tomando está melhorando, né? Vamos ver aqui o desenrolar dos próximos dias, como vai ser a recuperação do presidente. E mesmo que recupere, não tem como constatar que a recuperação é devido ao consumo de cloroquina. E eu acho que a irresponsabilidade do presidente é no seguinte sentido, né, João? O presidente tem uma equipe médica de ponta acompanhando ele, ao contrário dos brasileiros comuns a quem ele se dirige. Então, ele toma o remédio e todos os seus efeitos são monitorados. De repente, a população que o escuta vai consumir isso sem esse monitoramento, sem esse acompanhamento de gente brilhante, de gente capacitada, e às vezes até a qualquer sintoma que seja associado ao coronavírus, o que é um perigo. Se você não tiver uma composição médica, se você não tiver uma orientação de um profissional, isso é extremamente perigoso. E o próprio presidente da República disse que ele é um atleta, ele sempre foi uma pessoa ativa nas atividades físicas. Ele não pode esquecer que ele esteve à beira da morte quando sofreu uma facada violentíssima, um atentado em Juiz de Fora. Ele praticamente foi reconstruído internamente. Ele precisa tomar muito cuidado, porque ele não fez uma cirurgia comum, ele fez uma cirurgia de altíssimo risco. Então, a contaminação pelo vírus também pode atingir internamente a questão da sua cirurgia. Ele não pode brincar com essas coisas. João, muito menos aparecer em lives tomando uma medicação que contraria qualquer objetividade médica. João, por outro lado, hoje houve a publicação de um artigo na Folha de São Paulo pelo jornalista Hélio Schwartzman. O Hélio escreveu o título do texto que se chama Por que torço para que Bolsonaro morra? É muito grave escrever uma coisa dessas no jornal, né? Você sabe que acontece? O que está ocorrendo? É o que eu venho dizendo. Esses assuntos que ocorrem com essa briga contra o governo e a favor do governo, que chegou nas ruas, chegou nas redes sociais, chegou na grande imprensa, chegou na pequena, na média, na imprensa em geral, chegou na opinião pública, é desagradável, porque você vê textos que atingem diretamente o leitor numa situação de pânico que se encontra a população por causa da pandemia, inclusive na governabilidade. Você não pode ter determinadas situações onde você vai diretamente ao leitor colocando uma opinião sua e que o leitor pode trazer para si como se aquilo fosse uma realidade. Você concorda comigo? Você é um jornalista extremamente preparado, experiente? Com certeza. Eu acho que mais do que isso, o jornal não poderia publicar o texto. Quer dizer, não é uma imposição do ponto de vista legal. Publicar pode ser publicado, mas não é adequado que se publique. O jornal, publicar isso, o jornal se submete a um... E veja só que coisa interessante. Isso atinge qualquer segmento.
Eu escrevi um artigo na RDC, acho que antes de ontem, com relação ao episódio de Lajeado, onde um radialista, num programa de rádio, no seu programa, disse que os animais de rua deveriam morrer com o veneno de rato, para eliminar o problema. Isso gerou uma revolta enorme, e ele foi agora um órgão de comunicação de grande repercussão nacional, divulgou que ele será processado. A justiça vai taxá-lo como uma pessoa que fez um comentário extremamente indevido. Esse comentário desse radialista causou uma enorme insatisfação na população por conta da sua colocação. Você veja que é uma cidade de pequeno porte, Lajeado, no Rio Grande do Sul. Aí você vê a Folha de São Paulo, tem esse enorme número de leitores, milhões, quando um articulista coloca uma pauta dessas. Você praticamente tira pedra no conceito de colocar o país em ordem, você não pode atacar as pessoas, você não pode apagar incêndio com querosene. Então isso repercute muito mal na opinião pública, porque a opinião pública já está. Agora acalmou um pouquinho, mas nas redes sociais elas se atacam, degladiam, brigam, debatem em emissoras de televisão, de rádio, jornais. São brigas exponenciais. Isso não contribui nada para a democracia brasileira, pelo contrário. Você deixa a democracia capenga, com opiniões que não ressaltam a realidade e acabam contaminando a mente do leitor que acha que aquilo é uma verdade. E daí é aquilo, né, João, só para irmos para o encerramento. A gente pode gostar ou não gostar do governo. Não gostando do governo, não gostando do presidente, a gente não precisa e a gente não deve desejar o mal pessoal, né? Até porque há formas institucionais, legais, de se fazer oposição caso não se concorde, não se goste, se repudie, se tem até eventualmente ojeriza a esse ou aquele personagem público. Mas, infelizmente, hoje no Brasil, o debate público está carregado por um sentimento muito grande de ódio, né? A pessoa não quer debater, a pessoa não quer contraditar, a pessoa quer destruir, né? E eu acho triste que a Folha de São Paulo transforme-se, através da publicação desse artigo, no púlpito desse tipo de violência política. Você está correto. E nós não podemos nos esquecer que o presidente da República está sentado na cadeira com o cargo de maior mandatário do país. Ele não está ali porque ele caiu do céu, não. Ele foi eleito democraticamente pela população na urna eletrônica. Então foi o povo que colocou ele lá. Ele foi eleito com a maioria absoluta dos votos. Então você não precisa pegar o presidente da República, o cargo, o presidente da República, a esfera presidencial e atirar só pedras para desmoralizar o governo. Isso não leva a absolutamente nada. O que você tem que fazer? Você tem que torcer para que o governo vá bem, para que o país caminhe bem. Gostando ou não gostando, como você diz, do presidente da República, dos seus métodos políticos e administrativos, não tem que achar que o governo tem que ir mal, para o país ir mal, cada vez pior. Não. Tem que torcer para que o presidente tenha consciência da sua obrigação com a população, coloque os pés no chão e faça um governo bom para o país, bom para a população. Voltar as costas para o governo e agredir o governo sistematicamente não é bom para ninguém, não traz nenhum benefício para a democracia brasileira. Pelo contrário, você acaba fazendo o fervor das ruas e das redes sociais cada dia pior. Isso não é bom para ninguém. Muito bem. João, voltamos amanhã aqui no Cruzando as Conversas. Te agradeço a participação. Um grande abraço a todos e boa noite. Bom descanso. Muito bem. João Carlos Silva, você acompanha as colunas dele no nosso site, rdctv.com.br, e também nas nossas redes sociais, as participações aqui no Cruzando as Conversas, sempre de segunda a sexta-feira. Nós voltamos amanhã a partir das 22h15. Agradecemos a todos e até mais.
Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Porto Color.